E a gente sabe quando um cansaço é de trabalho e quando um cansaço é espiritual. Você sabe. Dá para saber aquele dia que você trabalhou e foi, fez e tal, não sei o quê, e seu corpo está até meio doendo de tanto cansaço. E dá para saber aquele dia que você até dormiu um pouco mais, mas ainda assim se sente cansado. Não permita que o diabo oprima você dessa forma. E tire de você a esperança, a expectativa de um novo dia. Encha a sua alma. Seu espírito tem que estar elevado. Mas se a sua alma estiver sem esperança, com medo, toda cheia de preocupações, ela pode ir abalando o espírito. Se o espírito não estiver forte, ele pode ser abalado. Não permita que isso aconteça com você. Coloque os olhos naquilo que é verdadeiro. Vamos lá para mais um período da nossa oração da madrugada. Os que estão aqui podem sentar, por favor. E eu fiz um culto aqui à noite ontem. E eu falava com eles algo que nós precisamos pensar e lembrar daquilo que nos dá esperança. Se você ficar pensando nas dores, no que te trouxe angústia, no que causou dificuldade, nas traições que sofreu, nas situações que aconteceram. Essas situações são memoriais. Nós temos memoriais para nos lembrarmos de onde nós caímos, erramos, vacilamos com o próprio Deus. Agora, nós precisamos focar no que nos dá esperança. Desde coisas básicas do dia a dia até na palavra, é claro. A palavra é o essencial, é o alimento de todo dia. Mas de coisas simples no seu dia a dia. Você tem que se lembrar dos seus projetos antigos e ver a mão bondosa do Senhor na sua vida. O quanto Deus agiu em seu favor, o quanto Deus veio e agiu na sua vida e mudou a sua história. Se você for parar para contar histórias para as pessoas, e quando você para ouvir as histórias das pessoas, meu Deus, quantas coisas lindas o Senhor já fez por nós. Por pessoas da nossa casa, por gente que a gente ama. Quantos milagres você tem para contar do Senhor? Quantos livramentos você tem para contar do Senhor? Quantas vezes você estava prestes a fazer alguma coisa, mas Deus, esse mais Deus é poderosíssimo. O mas Deus, eu ia fazer isso aqui, mas Deus vem e põe um ponto final. Eu ia reagir desse jeito, mas Deus vem e muda as coisas de lugar. Eu ia mudar tudo do dia para a noite, mas Deus mandou ter calma e caminhar de acordo com aquilo que Ele tem falado. Eu ia tomar uma decisão, eu ia me separar, mas Deus veio e não deixou. Deus nos livra tantas vezes, em tantas situações e de tantas coisas, que nós temos que ter uma boa memória para os milagres do Senhor e não ter uma boa memória para o que já se foi, para o que é passado, para quem nós éramos no passado, para o que nós fazíamos no passado, para como nós agíamos no passado. Não. Como disse, memoriais. É para você olhar e falar assim, não volto para lá nunca mais. Eu era cega, mas agora eu vejo. Antes eu não via, agora eu estou enxergando. Agora, você olhar para os milagres do Senhor te enche de esperança. E quanto mais você vai se enchendo de esperança, do Espírito Santo, de fé, de perseverança, você se torna imbatível. Você acaba tendo um relacionamento muito próximo com Deus, que é o que nós precisamos.
Quando você começa a se sentir vazio, cansado, fadigado, porque quando a pessoa começa a fadigar, significa o quê? Que ela não está recebendo o renovo do Espírito Santo. Porque todo mundo que recebe o renovo do Espírito Santo, ele não se sente cansado no meio da corrida, no meio das questões. Ele pode se sentir, talvez, mais sobrecarregado, mas não frustrado. Porque o Senhor renova as forças dele todos os dias. Ele tem as forças renovadas. Mas é o tipo de pessoa que o socorro é na palavra, a procura de respostas é na palavra, a pessoa vai se enchendo de esperança. Eu falei ontem no culto que apareceu para mim um canal no Instagram, eu não sei se é canal, não sei, falei isso errado ontem, não fui em busca de saber se era isso mesmo. Como que chama? É canal? É o quê? É canal. Estão falando? É uma conta. Uma conta no Instagram. Apareceu para mim uma conta, e é uma conta grande, tem vários, não sei se chegou a milhões, mas não sei, não lembro. Agora também, sei que é grande, o número exato eu não lembro. E que é uma conta que só fala boas notícias de uma semana toda. E fala assim, ó, boas notícias que não chegaram até você. E tá lá. E aí fala, é muito aleatório as notícias. É o golfinho que salvaram não sei de onde. É o negócio que resgataram não sei do quê. O macaquinho que estava apanhando todo dia, agora não está apanhando mais, agora está seguro. Sabe umas coisas assim? Aí você fala assim, que bobagem. Mas vai assistir o Cidade Alerta para você ver. Se você não sai de lá pingando sangue, não sei nem se existe Cidade Alerta hoje, sai de lá pingando notícia ruim, pesado, oprimido, com medo de sair de casa, com medo de fazer as coisas. Vai assistir, vai pegar esse tipo de canal de reportagem que tem ali, que parece que se você botar o rosto para fora, o mundo acabou. Fim, não tem mais esperança para nada. Ah, mas as coisas estão difíceis e perdidas. Mas a gente confia no Senhor, nós entregamos a nossa história e o nosso caminho nas mãos do Senhor, porque tem coisas que nós não temos como resolver. É Deus quem resolve, é Deus que faz. Então, fazer o quê? Eu vou me encher de esperança. Aí tá lá, boas notícias. A escola que foi feita não sei de onde, não sei o quê. É muita coisa. São coisas que você vai mudando a sua perspectiva. Você não pode se esquecer que, popularmente dizendo, os olhos são a janela da alma. Se você quer uma alma cheia de esperança e expectativa no Senhor, você precisa encher ela do que edifica, do que é bom, do que nós podemos dar louvor. Em Filipenses 4:8 diz assim, ó, e agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Ah, mas então quer dizer que as notícias do dia a dia não são verdadeiras? São muito verdadeiras. Só que se você não olhar com o olhar de Deus, você desiste no meio do caminho. Você fala, acabou. Para quê? Eu já ouvi gente falando assim, ó, para que eu quero ter filho? Eu não quero ter filho não, esse mundo está perdido, vou ter filho para quê? O mundo está perdido, o mundo é do maligno. Aí você vai perder a grande oportunidade de receber uma herança do Senhor, porque os filhos são considerados, e é dito na Bíblia, que eles são a herança do Senhor. Você vai perder a oportunidade de receber uma herança do Senhor por notícias, porque o povo está falando, até por aquilo que você está vendo. Isso não é fé, isso não é confiança. Aí, Deus te dá um sonho, um desejo, um projeto, mas você agora não pode mais fazer, porque as notícias não são das melhores, a crise está cada vez pior, as coisas estão cada vez mais difíceis. O mesmo Deus que manda você fazer, financia.
O mesmo Deus que coloca sonhos dentro de você, realiza. Não é à toa que a palavra diz que tanto o querer quanto o efetuar é do Senhor. Então, o mesmo Deus que tem planos para você, é o mesmo Deus que realiza eles. Ah, mas aí eu tenho plano de fazer isso, mas eu acho que agora está mais difícil, agora está mais complicado. Mas é assim. Aí o nosso olhar tem que mudar o quê? Para Deus. Os problemas vão continuar ali, as coisas vão continuar acontecendo, as notícias ruins vão continuar chegando, porque o mal cada vez mais vai ficando mais especialista em ser mal. Ele vai criando maneiras de fazer o mal. Então, quanto mais o tempo for passando, mais mal vai acontecendo. Porque o mal vai ficando criativo. E ele vai usando a tecnologia para disseminar o mal assim com mais rapidez. Antigamente não tinha essa tecnologia que você podia disseminar o ódio assim à distância. Levava alguns meses para chegar de um lugar para o outro. Hoje em dia está mais rápido, chega rápido a notícia, quase simultâneo ali. Aconteceu, chegou. Aconteceu, noticiou. E crente que fica acompanhando noticiário, conversinha, gente que fala sem saber, gente que dá opinião só por aquilo que ouviu, sem algo concreto, não pode dizer confia em Deus. Por isso que às vezes você tem que desligar a sua televisão, que eu espero que ela já esteja desligada. A não ser para coisas que edifiquem. Se for assistir um filme interessante em família, a palavra, e é outra coisa. Você coloca em noticiário, pode saber. Oprimido, abatido. Cada hora é uma coisa. Uma hora a gente pode comer um negócio, outra hora não pode mais comer um negócio. Ah, porque agora comam isso aqui, que faz muito bem. Antigamente era o quê? O ovo, não pode comer o ovo, que o ovo acontece isso, se comer ovo, fica doente, com colesterol, com não sei o quê, e tantas coisas. De repente, agora pode comer ovo, comam ovo, porque o ovo é proteína, e comam bastante ovo, e tal. A gente fica sendo jogado para lá e para cá, o tempo todo. Agora vocês podem fazer isso, porque isso aqui é bom. Agora já não façam mais, porque não é tão bom assim, e tal. Aí você fica para lá e para cá. O tempo todo sendo jogado e levado por um monte de coisas. E isso é básico, é comida. Mas você imagina? Agora podemos abrir um negócio, agora não podemos mais, a crise chegou. Agora nós podemos fazer sonhos e planos de ir para tal lugar, agora nós não podemos mais, porque agora aconteceu isso e não dá mais. Pronto. É tanta coisa acontecendo que se você não der passos de fé e com o coração cheio de esperança, focado no que é verdadeiro, nobre e direito. A verdade é única, absoluta e imutável, que é a palavra. Foque naquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? A palavra. A única coisa que não muda, ainda que alguns tentem mudar, ainda que alguns tentem mexer e tal, em algum tipo de comunicação da Bíblia, ela não muda. Ela vai continuar sendo a Bíblia, ela vai continuar falando o que precisa ser falado, doa a quem doer. Essa é a única verdade que existe. Foque no que é verdadeiro. Foque naquilo que é nobre. Eu falei no culto ontem também que a minha filha mais velha tem um dia da semana que a professora dela coloca uma reportagem que passa para ele, que passa aqui nos Estados Unidos, de um repórter. Então tem noticiário, e nesse noticiário tem quadros, né? Então fala da política, fala da economia, fala disso e tal. E dentro desse noticiário tem um quadro de um repórter que percorre os Estados Unidos em busca de boas ações, de notícias boas, de coisas bonitas que as pessoas fizeram umas pelas outras. E aí a professora dela coloca para a sala toda assistir e quer saber qual é a experiência que eles aprenderam, o que é que eles tiraram daquilo. E a Maria chega
contando para a gente essas notícias. Tanto é que um dia eu fiz ela colocar para mim, porque eu fiquei muito curiosa de ver aquilo. E é muito bonito mesmo, é muito interessante. E eu achei a ideia sensacional. Ela coloca para os alunos uma perspectiva de esperança. Não coloca para eles algo que vai murchar eles de todas as formas. É uma perspectiva de esperança. E eu não estou falando aqui, todo mundo sabe, todo mundo entende, mas eu vou explicar, porque às vezes eu acho que eu falo algumas coisas aqui, e depois, quando coloco algumas coisas, uns cortes, uns vídeos e tal, tem um pessoal que cai em cima, falando como se o que eu tivesse falado fosse de uma forma ignorante, fosse de uma forma estúpida. E sabe o que é o pior? A grande maioria dessas pessoas que entram lá e me xingam e falam um monte de coisa é crente, você acredita? É crente. Você põe lá, você fala, gente, eu esperava de um ímpio, mas não do senhor que vai ali na igreja, não sei de onde. Isso aí não é possível. Então, eu vou deixar mais claro. Eu sei que dá para entender, mas vou deixar mais claro. Eu não estou dizendo que você tem que viver de uma forma iludida, como se nada tivesse acontecendo. Porque Deus não age na imprudência. Eu estou dizendo que você sabe o que está acontecendo. Nós sabemos, nessas últimas semanas mesmo, nessa última que passou, todas as situações que começaram, a guerra que desencadeou de novo, e agora de uma forma até pior do que nós já vimos e tal, nós sabemos, nós estamos vendo. Só que se eu focar nisso agora e não colocar a minha vida, a minha história e a minha confiança nas mãos do Senhor, eu não durmo, eu não descanso, eu não sonho. Você perde a capacidade de sonhar. Aquele povo no deserto, quando eles ficavam reclamando do alho poró, porque não tem mais, porque não tem o pepino, porque não tem isso, porque não tem aquilo, e esqueceram que eram escravos. Escravos, eles não tinham a capacidade de sonhar. Eles não podiam sonhar. Eles não tinham autorização para sonhar. É um povo escravo. E gente escrava não sonha mesmo. E aí, se você foca em tudo que está acontecendo, você para olhar e é um falando, e pega um negócio daqui, e o outro negócio de lá, e versículo da Bíblia, e aonde não sei o quê, é coisa, e é coisa, e é coisa. Para. Foca em Deus. Foca no Senhor. Foca no seu nome escrito no livro da vida. Porque nós sabemos que o Senhor vai voltar. E o meu foco tem que não em decifrar sinais, em ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu vou encontrar toda a minha família lá. Que a minha família toda vai ser salva, porque eu prego eu dou um bom testemunho, prego um bom testemunho com atitudes, porque eu encaminhei essas crianças, porque eu tenho servido a Deus e eu tenho tido um relacionamento com o Senhor. Esse tem que ser o meu foco. Se eu focar naquilo que está acontecendo, não dá. Se você já andou de avião, se você focar que quando você entra naquele avião lá, você não tem mais controle de nada. Se você focar que tem alguém dirigindo aquele avião que você nunca viu na sua vida, que você nunca conversou com aquele piloto, você não sabe a qualificação dele, se ele é bom, se ele não é, se ele comeu, se ele não comeu. Você não sabe nada disso. Você entra lá, você entrega ali, sentou, é ele que está conduzindo agora. Se ele lá em cima falar assim, não vou levar esse povo para o lugar que eles estão achando que vão. Se pronto, for entregue a uma disposição mental ali, como você faz? Se você parar para pensar, quem segura aquele avião ali? Como segura? É muito grande. A primeira vez que eu andei de avião, eu falava para o Mu exatamente isso. Mu, como pode um negócio desse tamanho ficar suspenso? Qual a possibilidade disso? Era assustador. Se você focar, você não faz, você não vai. Não vou. Não vou, não. Eu não vou. Isso aqui... Só que aí você vai. Crente que
A primeira coisa que você tem que fazer quando você bota o pé dentro do avião é tirar um olhinho da sua bolsa e ungir. Aquele avião sai ungindo, consagrando, amém, em nome do Senhor Jesus. Senta lá, eu sento. Quem já viajou comigo sabe muito bem. O avião às vezes está subindo, eu já parti já. Já estou dormindo, vou acordar no lugar. E às vezes não quero acordar para a refeição. Está passando a comida, às vezes eu não queria comer. Queria permanecer dormindo ali. Mas antes eu faço uma oração. Senhor, minha vida está nas suas mãos. Está aqui nas suas mãos. O Senhor vai conduzir, o Senhor vai segurar esse avião até lá. E eu vou imaginando. Eu creio, Senhor, que tem anjos segurando essas asas, segurando esse avião. E o Senhor está conduzindo esse piloto. E o Senhor vai me colocar em paz, tranquilamente, no destino ali. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então, vou dormir e vou descansar. Porque eu sei que Deus me dá o livramento. Então, não dou nem a outra possibilidade, eu dou para o Senhor. Não, Senhor, porque eu quero ser salva. Não, Senhor, porque eu sei que eu vou ser. Entendeu? Eu sei. Mas eu quero chegar no destino. Eu entrego minha vida nas suas mãos. Pronto. Entrego tão bem entregado que durmo até o destino. Ali. Se você focar em como as coisas são feitas, em como aquilo está acontecendo, em como aquilo está sendo, conduzido, você não vive. Não dá. Se você focar em como estão as coisas nas escolas, como estão a questão de, não só de questão de política, de professores, alguns, não todos, claro que não, mas aqueles que às vezes vão com uma intenção errada de conduzir aquelas crianças para uma outra linha. Se você focar, as crianças não estudam mais. Se você focar nos perigos que acontecem por aí, não tem como. Você não põe o rosto para fora de casa, o pé para fora de casa, não dá para fazer nada. Se você focar na questão da economia, você não vai querer dar um passo a mais, e às vezes Deus mandou dar, para comprar sua casa, para começar um projeto novo. Você, não vou fazer isso aqui, não é o tempo. Se você esperar o tempo perfeito para fazer algumas coisas, esse tempo nunca vai chegar. Nunca. Nós nunca fazemos coisas só quando tudo está perfeito. Nós fazemos quando Deus manda. Pedro saiu do barco, não quando estava tudo calminho, tranquilo, seguro. Não. É no meio da ventania, da tempestade mesmo. E, às vezes, você vai ter que dar passos de fé no meio de situações complicadíssimas. Situações que você não sabe como vai fazer, mas sabe que Deus vai fazer. Se Ele mandou, Ele faz. Foque no que é nobre, na nobreza. Como eu falei, o que é nobre? Coloca boas notícias para os seus filhos. Mostre para eles que ainda tem muita gente boa, que faz muita coisa boa por aí. Não tira a esperança deles. Foca no que é nobre. Em pessoas que estão fazendo coisas nobres, em coisas boas. Levando o nome do Senhor e fazer o nome dele grande. Foca no que é direito. Ah, não, vou focar em coisa errada, no que está sendo feito errado. Vou focar, no que é esquerdo, estou brincando. Mas foca no que é certo. Porque às vezes o que você faz? Você foca no errado, no erro. A própria Bíblia está dizendo a você, foca no que é direito. A Bíblia já está dizendo, a Bíblia não erra. E ela não muda. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Vai ficar pensando no que o fulano xingou você. Pensa no que o vizinho, liga o som alto e você detesta. Fica lá, amaldiçoando a vida dele. Às vezes até em pensamento. Ele não prospera para ir embora, não. Ele vai continuar lá, perturbando você. Fica pensando que no Natal passado não levaram isso, não levaram aquilo, e a família brigou. Fica pensando no outro que te puxou o tapete. Fica lá. Você não vai conseguir pensar em nada que é puro e agradável. E ali, você não vai conseguir
Detenha-se. O que é detenha-se? Coloque a sua atenção nas coisas excelentes, naquilo que é bom, que é louvável, que é excelente. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. A briga que teve ali na sua casa, dá para louvar a Deus? Não dá, então esqueça. O problema que você teve no trânsito para chegar na igreja, para fazer alguma coisa, é louvável? Não, então esqueça. Não é para ficar pensando nisso. O que o seu filho fez ali aquele dia é algo louvável? Não, então esqueça. Só olhe para aquilo como um memorial, não, né, como algo que você vai ficar o tempo todo refletindo naquilo. Até porque tem algumas coisas que os nossos filhos fazem conosco, que se a gente não tiver o poder de abstrair aquilo rápido, você fica irritado, você fica incomodado, aquilo te causa um incômodo muito grande, você precisa se livrar daquilo logo. Pra você pegar aquela criança de novo e lidar com ela novamente e seguir. E pense em todas as coisas pelas quais você possam louvar a Deus. Então, é algo que você vê, é algo que você assiste, é uma música que você escuta. Louva a Deus? Louva. Pode colocar. Coloque. Isso aqui. Às vezes você bota na sua casa uma música triste e tal, não sei o quê. Você vai ver o clima ficar pesado, a briga vai começar a acontecer. Porque tudo é regido por um mundo espiritual. Agora põe em louvor para você ver só. Se as coisas não vão levantando, se o espírito não vai levantando, se tudo aquilo não vai mudando. Muda tudo. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam. Receberam, ouviram de mim e me viram fazer. E o Deus de paz estará com vocês. Coloque em prática tudo o que você tem aprendido. A bispa falou no culto esses dias. Ela falou assim, quando tudo acabar e for ser feito um checklist, você vai chegar lá e falar assim, vão te perguntar assim, você era do Ministério Mudança de Vida? Era. Então você não pode falar que você não sabia. Não tem como. Você era membro do ministério? Era. Então você não pode falar que não tinha palavra. Palavra tem, ensinamento tem, atitudes tem, testemunho tem, frutos tem. Então, continua a pôr em prática tudo o que você tem aprendido. Todos os ensinamentos que têm sido dados a você, coloca em prática. Usa eles. Os jejuns que você foi ensinado, as orações que você foi ensinado, o azeite que você foi ensinado, a ungir, a consagrar. Às vezes tem gente que perdeu o prazer de consagrar as coisas. Um potinho de azeite ali, dura anos perto dele. O azeite perde a cor, fica branco ali, porque não usa. A Bíblia não é usada, o azeite não é usado, nada é usado mais. Você tem armas poderosíssimas, que você pode sair passando na calçada, na frente não sei da onde, no carro que você queria, nas coisas que você queria, e não usa. Está disponível. Coloque em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Tudo que vocês receberam e ouviram. E Deus usa pessoas para falar. Coloque em prática. Não adianta Deus vir falar com você, te dar uma notícia, te dar uma palavra que revela, os planos do Senhor para você, se você não faz, se você não age. Às vezes você está lá e você não está agindo. Deus tem falado para você, não faz, não age. Eu estou esperando tudo ser perfeito, impecável. Depois eu vou fazer isso. Não é para fazer assim. Se Deus falou, é naquele momento. Você vai ver que quando Deus falava com Abraão, depois com Abraão, era no outro dia. No outro dia ele estava levantando cedinho, indo lá fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. É rápido. A gente não espera, não. Em Efésios 4:27 diz assim, não deem oportunidade para o diabo. Como que eu faço isso? Fica assistindo o que não edifica, fica assistindo o que não convém, fica colocando coisa dentro da sua casa que não serve para nada. Até
Cuidado com o tipo de jogo que seu filho joga. Cuidado com o tipo de filme que você permite que seu filho assista ou que você também assiste. Ah, isso aqui não é nada. É só um filme mais de suspense. Às vezes aquele suspense oprime sua casa de tal forma que, assim, ela não volta mais a ser a mesma enquanto um pastor não for lá fazer uma libertação. E fizeram uma libertação. Oprimiu o lugar. Uma música que às vezes você ouviu. Colocou lá para tocar, é só uma música e tal, não sei o quê. Nunca é só uma coisa. O mundo espiritual está bem vivo. E ele gira, e ele acontece. Você dá oportunidade para o diabo quando você ouve uma fofoca de alguém ali, e você concorda com ela. Ou às vezes você nem se pronuncia, você só se omite naquela situação. Pronto, você deu oportunidade para o diabo. Para ele entrar. Pode entrar, diabo. Entra. Quando você dá uma brechinha para ele, o diabo é igual água mesmo. Ele passa por cantinho, por frestas ali. Ele entra, ele escorre ali. Não dê oportunidade para o diabo. Quando você grita, quando você fala errado. Falar errado é usar palavras que você não deveria. Xingamento, uma expressão mundana. Ah, mas eu sou assim mesmo. Não, você não é, sua natureza é outra. Você tem a natureza de Cristo agora. Cristo falaria assim? Não. Aqui está falando para a gente aprender e colocar em prática com aquilo que nós recebemos do Senhor. Ele agiria assim? Ele xingaria assim? Ele falaria assim? Ele faria esse gesto no trânsito, ali para as pessoas? Não faria, né? Então, não dê lugar ao diabo, não. Não dê lugar ao diabo com pensamento. Não dê lugar ao diabo com desejo errado. E em Salmos 107:9, que eu já tenho que orar, diz assim, Ele sacia o sedento e dá alimento de sobra ao faminto. Tem uma outra tradução que diz assim, Ele sacia a alma sedenta. Ele dá para aquela alma com sede, expectativa, esperança. A sua esperança tem que vir do Senhor. E você também age de formas que você vai trazendo essa esperança para perto de você. Esses dias eu passava por aqui, eu achei aquilo muito bacana. Eu até dei a volta, fui ver de novo aquilo, porque eu achei muito legal. Perto de escolas, as pessoas ficam paradas, tem aquelas, eu não sei como é que chama, parece um guarda de trânsito, mas não é. Eu acredito que sejam pessoas voluntárias, eu acredito. Não acho que aquelas pessoas trabalham daquela forma. Não conheço a fundo. Mas eles ficam nas esquinas, né, controlando o trânsito, porque as crianças saem da escola sozinhas, então elas atravessam sozinhas, elas vão embora sozinhas, elas pegam um ônibus sozinhas. Só que tem esses guardas de trânsito em cada esquina, controlando o trânsito, para nenhum carro avançar o sinal, pegar uma criança, acontecer uma tragédia. E eu estava passando por um lugar, estava quase na hora de encerrar o horário de aula, e tinha uma senhora que estava fazendo isso com colete e tal, com a placa pare na mão ali, stop na mão e tal. Todo carro que passava, ela fazia tchau, tchau, have a nice day, tenha um bom dia, e tal, não sei o quê. E o povo buzinava para ela, e o povo dava tchau para ela. Eu mesma fui lá dar tchau para ela, porque eu achei aquilo o máximo. E ela fez tchau. Do tempo que eu fiquei ali no sinal, ela fez tchau para todo mundo, para quem vinha de um lado e para quem vinha do outro. Na hora que eu dei a volta, alguém acho que deu flores para ela, que ela estava até com umas flores assim no braço, que eu acho que alguém deu flores para ela. Porque a alegria dela contagiava aquele lugar. Contagiava, não tinha um que não olhava. E ela alegre, debaixo de um sol, fazendo tchau para todo mundo, e falando para todo mundo, desejando um bom dia para aquelas pessoas. Você acha que essa senhora vai colher o quê na vida dela? Alegria, misericórdia. Ela está enchendo a vida dela e dos descendentes dela de alegria, de esperança, de misericórdia, porque às vezes aquela senhora cruzou com gente ali sem esperança nenhuma naquele dia. Mas só de ver a alegria dela é constrangedora. A alegria dela é de constranger. Porque tem gente que às vezes está numa situação mais favorável, carrancudo, pesadão. Não dá para você falar bom dia para quê? Bom dia não sei o quê.
aquela pessoa chata, pesada de estar perto. Não dá. Não dá. Então, assim, preste atenção. Veja e foque naquilo que te dá esperança. Receba a esperança do Senhor e leve a esperança também para as pessoas, porque está todo mundo precisando dessa dose de misericórdia e de esperança. Seja o canal, então. Você não precisa abrir uma igreja para você ser o canal. Você pode ser o canal no seu trabalho, você pode ser o canal na mesa da sua casa, você pode ser o canal num posto de gasolina que você vai, você pode ser o canal no mercado que você está. Seja o canal de esperança para as pessoas, de misericórdia para as pessoas, que elas possam olhar para você e se encher de expectativa e de esperança. Nossa, que presença agradável, que coisa boa. Do contrário, você vai sendo achatado, vai ficando pesado e vai dando lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê oportunidade para que o diabo oprima a sua vida. Deixe você cada vez mais abatido, cansado, oprimido. E a gente sabe quando um cansaço é de trabalho e quando um cansaço é espiritual. Você sabe. Dá para saber aquele dia que você trabalhou e foi, fez e tal, não sei o quê, e seu corpo está até meio doendo de tanto cansaço. E dá para saber aquele dia que você até dormiu um pouco mais, mas ainda assim se sente cansado. Não permita que o diabo oprima você dessa forma. E tire de você a esperança e a expectativa de um novo dia. Encha a sua alma. Seu espírito tem que estar elevado. Mas se a sua alma estiver sem esperança, com medo, toda cheia de preocupações, ela pode ir abalando o espírito. Se o espírito não estiver forte, ele pode ser abalado. Não permita que isso aconteça com você. Coloque os olhos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que traz uma expectativa de um futuro maravilhoso, porque nós sorrimos para o futuro, porque nós sabemos que o Senhor está lá. O futuro, como será o futuro? Como a Bispa fala, né? Exatamente isso. Que futuro? O que você tem plantado no agora, para você poder falar de futuro? O que você tem feito agora para pensar no futuro? O seu futuro depende muito do que você tem plantado agora, ali. Então, dá até para você saber. Como que eu vou ser no futuro? Está comendo direito, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, né? O resultado você vai colher o que está plantando. Não está fazendo? Vai colher também o que está plantando. Coloque a sua esperança no Senhor. Nós estamos a poucos dias de acabar o propósito. Você chegou até aqui. Mantenha a esperança. Mantenha a expectativa e saiba que Deus pode agir do dia para a noite e mudar a sua vida por completo, de um dia para o outro, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Você que está com o seu propósito, com os seus pedidos, com as suas fotos. Às vezes está só com o coração mesmo. E pedindo a Ele, sabe? Senhor, eu estou aqui, encha o meu coração. É tarde, todos estão cansados. Se você está acordado, não desperdice essa oportunidade. É a chance. É uma oportunidade. Não desperdiça, não. Tem gente que desperdiça a oportunidade. Tem gente que fica sem dormir. Tem gente que acorda na madrugadinha, assim. Às vezes para um trabalho, para um jejum, para alguma coisa assim. E a pessoa desperdiça a oportunidade. Ela não ora, ela não pede. Ela até ora. Mas às vezes é aquela oração que não mexe nem com ela. Se não mexe com você, não mexe com os céus. Não mexe com o mundo espiritual. Não mexe. Você tem que entregar ao Senhor aquilo que te amedronta. Aquilo que tem acontecido com você.
Se você tem saudade do Senhor, diga isso a Ele. Se você quer Ele mais perto, diga isso a Ele. Se você precisa de respostas, peça a Ele. Se você tem dúvidas, peça a Ele. Se você precisa de cura na alma, peça a Ele. Se você se sente vazio, peça a Ele para que te encha de expectativa, de esperança. Esperança no futuro. Em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez na sua presença, mais uma oração. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Até para orar, meu Deus, nós temos que orar. Até para clamar ao Senhor, nós temos que clamar. E eu agradeço, meu Deus, porque o Senhor coloca palavras na nossa boca. O Senhor prepara a nossa oração. O Senhor encaminha, meu Deus, o nosso clamor. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nessa madrugada, Senhor, eu peço ao Senhor, meu Deus, dê definições essa madrugada. Que coisas sejam definidas nessa madrugada. Que coisas, meu Deus, que estavam travadas, atrasadas ao nosso ver, encaminhem. Meu Deus, de forma milagrosa, que o Senhor possa abrir, meu Deus, o mar diante de nós. Porque às vezes há situações, meu Deus, que o mar está diante de nós e não tem como passar mais. Eu peço, Espírito Santo. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor defina as coisas, que o Senhor toque nos corações, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, abra portas aonde não tem saída. Que o Senhor, meu Deus, crie meios que nós nem tínhamos pensado. Que o Senhor, meu Deus, nos mande uma resposta do céu. E que, meu Deus, nós tenhamos a certeza de que foram anjos que nos responderam. Foram anjos, meu Deus, que vieram e nos deram livramentos em nome de Jesus. Deus, há coisas nesse projeto, há orações que são impossíveis, não tem como acontecer se o Senhor não agir, se o Senhor não falar de nós, se o Senhor não soprar o nosso nome, se o Senhor não curar, se o Senhor não der o toque de vida, o fôlego de vida, não há o que ser feito, Senhor. Muda, meu Deus, mentalidades, muda, meu Deus, corações, muda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a nossa visão errada, meu Deus, em nome de Jesus, que o sentimento de escravidão caia por terra, que as atitudes de escravidão caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, que estejamos, meu Deus, sempre abertos a receber a sua palavra, a receber a sua direção, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco, e que os nossos ouvidos estejam sempre atentos à sua palavra. Meu Deus, que o Senhor promete a nós, o Senhor cumpre. Então que coisas sejam cumpridas, que portas sejam abertas. Meu Deus, que empregos sejam destravados, que coisas na vida financeira sejam destravadas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, encha o seu povo com uma dose de ousadia, um desejo, uma saudade do Senhor, meu Deus. Meu Deus, aquela saudade daquele tempo em que falávamos com o Senhor e éramos respondidos tão rapidamente. Espírito Santo, toque nos corações nessa madrugada, corações que podem favorecer os seus. Espírito Santo, muda ideias que podiam nos prejudicar, muda decisões que já foram dadas. Quantas vezes nós vemos na palavra decretos, meu Deus, lançados, meu Deus, decisões firmadas, e o Senhor lá e quebrando aquilo no meio. O Senhor pode fazer essas coisas ainda hoje. Senhor, muda sentenças, seja de médico, seja de família, eu não sei de onde, mas sentenças dadas, coisas ditas, meu Deus, imutáveis, mas nós sabemos que o Senhor muda. Então muda, Senhor. Muda corações, muda famílias, muda, Senhor, projetos, pedidos. Às vezes há pessoas com planos de derrota, com planos, meu Deus, de retorno, de fuga. Mas o Senhor
Quando o Senhor entra na história, o Senhor muda as coisas. Então continua mudando, Senhor. Continua fazendo. Continua, meu Deus, inundando. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos saber da sua presença, sentir a sua presença, viver na sua presença. Em nome do Senhor Jesus, que possamos, meu Deus, sermos consolados pelo Espírito Santo, porque se Ele não nos der o consolo, o que será de nós? O que seria de nós, meu Deus? Eu peço, Espírito Santo, cumpra, meu Deus, na nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a estarmos firmes no propósito. Ajude-nos, Senhor. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Peça isso a Ele. É a sua chance. Você podia estar dormindo, mas não está. Então não perca a chance de dizer a Deus o que você precisa agora. Fala com Ele. Se tornarão em milagres. Só em Ti sou curado. O Teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na essa paz, Teu amor não falhará. Prometeste e eu sei que cumprirás. Tua palavra do céu firmada está e se cumprirá. Peça a Ele. Eu creio em Ti. Ele está pronto a te ouvir. Ele quer te ouvir. Só em Ti. Deus não é um Deus com pressa. Deus não tem pressa. Deus tem tempo para ouvir. Ele é um Deus que nos escuta, que é misericordioso, que nos ajuda. Então fala com Ele, peça a Ele aquilo que você precisa, em detalhes, coisas do tamanho de Deus. Senhor, eu clamo junto com os seus e peço, Senhor, muda, meu Deus, esse cenário, muda, meu Deus, estatísticas, em nome do Senhor Jesus. Muda, meu Deus, esse cenário que parece derrotado hoje, meu Deus, essa situação que já parece morta, que cheira mal, que já está há tanto tempo ali, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, muda, Senhor, as coisas de lugar. Transforma, meu Deus, as coisas de lugar. Em nome do Senhor Jesus, muda, meu Deus, as coisas. Fala com os seus. Dê respostas, meu Deus, que só o Espírito Santo poderia dar, porque só Ele sabe. Em nome do Senhor Jesus, muda famílias, meu Deus. Fortaleça famílias, em nome do Senhor Jesus. Que famílias, meu Deus, que se sentem fracas, que sejam fortalecidas pelo Seu Espírito. Meu Deus, quebra barreiras, aonde houver famílias com barreiras, com muros tão altos, levantados, meu Deus, famílias com divisão, em nome do Senhor Jesus, inunda, Senhor, inunda, Espírito Santo, encha-nos com Teu poder, encha-nos, meu Deus, com Seu Espírito, inunda, meu Deus, o nosso interior, fortaleça, Senhor, porque sem o Senhor, o que seria de nós? Como será, meu Deus, se o Senhor não fortalecer, em nome do Senhor Jesus? Encha os seus, meu Deus, encha os seus de esperança, de favor, de vitória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, de respostas, de confiança, em nome do Senhor Jesus, de sabedoria,
sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem do Senhor. Meu Deus, a capacidade que vem do Senhor. Meu Deus, coloca a capacidade na fala que vem do Senhor. A capacidade da fala, meu Deus, do pensamento, do ouvir as coisas de uma forma revelada. Coloque em nós, Senhor. Coloque em nós aquilo que curso nenhum, faculdade nenhuma coloca. Coloque em nós a capacidade de amar, meu Deus, e agir com atitudes de amor. Coloque em nós, meu Deus, a capacidade de orar, de pedir, de sonhar. Coloque em nós, Senhor, o perdão. Meu Deus, que sejamos capazes de perdoar aqueles, meu Deus, que falharam conosco. Meu Deus, coloque em nós a capacidade de ver as coisas e discerni-las. Coloca em nós, meu Deus, um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, uma falta do Senhor. Coloque em nós, meu Deus, em nome de Jesus, expectativa, esperança, sonhos novos. Deus, o Senhor tem sonhos para nós e eu sei disso. Coloque em nós, meu Deus. Fale conosco, Espírito Santo. Meu Deus, derrama sobre essa pessoa a misericórdia que só o Senhor pode derramar. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia do tempo perdido. Misericórdia, meu Deus, dos erros cometidos. Misericórdia, meu Deus, das palavras malditas. Misericórdia, meu Deus, da desesperança. Misericórdia, meu Deus, até da falta de vontade de orar. Em nome do Senhor Jesus, coloca em nós, meu Deus, derrama sobre nós a sua misericórdia. Cumpra, Senhor, cumpra esse projeto que começou primeiro no nosso coração, o coração, meu Deus, que o Senhor tem regado. Em nome do Senhor Jesus, eu peço em nome de Jesus que ele se realize, que ele aconteça, que ele flua, em nome do Senhor Jesus, e que possamos ver, meu Deus, dia a dia, os sonhos do Senhor fluindo, os planos do Senhor acontecendo. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, muda a nossa visão. Se a nossa visão está errada, muda a nossa visão. Toca, meu Deus, em pessoas longe. Há pessoas, meu Deus, que não tem como orar, colocar as nossas mãos sobre elas. Mas melhor do que as nossas mãos são as mãos do Senhor. Coloca a sua mão, meu Deus. Coloca a sua mão naquele parente que parece que nunca muda, que parece que nunca termina. Aquele parente, meu Deus, que só traz tormento, peso, angústia. Põe a sua mão, Senhor. Meu Deus, tudo tem que ter um limite. Coloca a sua mão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão, meu Deus, às vezes em entes queridos que estão sofrendo e passando por situações terríveis. Meu Deus, coloca a sua mão. Meu Deus, resolva algumas coisas que estão pendentes há tanto tempo. Decisões judiciais que estão pendentes, meu Deus. Meu Deus, resolva a nosso favor. Passe na frente, meu Deus, situações judiciais em nome do Senhor Jesus. Coloca anjos de guerra ao nosso redor para proteger, meu Deus, e livrar no caminho, na ida para o trabalho, na volta, porque a sua palavra diz, meu Deus, que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor guarda, meu Deus, a nossa ida e a nossa volta. Em nome do Senhor Jesus, coloca a sua mão, meu Deus, nos filhos dos filhos, na nossa descendência. Coloca a sua mão, meu Deus, nos nossos projetos, nos nossos planos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, que toda pessoa que pegue seu azeite, que vai ungir, meu Deus, o lugar que ela sonha, que ela deseja, que ela precisa de livramento, que ela veja a resposta do Senhor, que ela veja um frutificar, meu Deus, mediante a fé dela. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, que aquilo que um dia foram só fotos e imagens, seja a realidade na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que aquelas fotos que ao olhar, meu Deus, pareciam impossíveis, sem possibilidade de serem, meu Deus, realizadas, que se
torne a verdade da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que possamos pular, meu Deus, de projeto em projeto, em nome do Senhor Jesus. Um povo, meu Deus, cheio de fome, de sede, meu Deus, com desejo de servir, com desejo, meu Deus, de estar na sua presença, em nome de Jesus. E aquilo que abatia, aquilo que oprimia, palavras contrárias, palavras malditas, palavras de inveja, desejos contrários sejam quebrados em nome do Senhor Jesus. Eu quebro no poder do seu nome. Eu quebro, meu Deus, toda inveja. Eu quebro toda amargura. Eu quebro todo desejo de derrota. Eu quebro, meu Deus, todo desejo de fracasso. Em nome do Senhor Jesus, que essas coisas sejam quebradas agora, em nome de Jesus. E, meu Deus, que o teu sangue nos cubra, que sejamos cobertos pelo teu sangue, pelo teu poder, que o Senhor nos inunde, que o Senhor, meu Deus, nos encha de alegria, meu Deus, que o Senhor nos encha de esperança, e que todo resquício do mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus, todo resquício de escravidão caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, meu Deus, ver os nossos sonhos palpáveis, porque nós estamos clamando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que vê, ao Deus que fala, ao Deus que escuta, ao Deus Todo-Poderoso, que passeia pelos lugares, que vai em busca de corações, ao Deus milagroso que dá fôlego de vida, ao Deus que é dono de tudo, ao Deus que é o governador, o dono dessa terra, ao Deus dono do ouro e da prata. Não há dívida demais para o Senhor, não há dor tão grande para o Senhor, não há problema tão impossível para o Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer, não há um lugar que permaneça fechado se o Senhor declarar, meu Deus, e disser que é aberto. Não há nada que não seja curado se o Senhor disser que é curado. Às vezes o Senhor não precisa dizer nada, só o vento de cura, um vento de favor, um toque de renovo. Traga sobre nós, meu Deus, esse toque de renovo que pessoa nenhuma pode dar. Faça em nós, meu Deus, coisas que ninguém pode fazer. Fala conosco, meu Deus. Abra a nossa visão, cura os nossos corações. Encha, meu Deus, a alma sedenta de favor, de esperança, de expectativa, em nome de Jesus. E que possamos, meu Deus, plantar nessa terra fértil que é do Senhor. Fala conosco, Senhor. Toque em corações, cura familiares, em nome de Jesus. Traumas do passado, maldições hereditárias, tudo aquilo, palavras que foram lançadas sobre nós, em nome de Jesus, para que todos, meu Deus, vejam o poder e a glória do Senhor, não por nós, meu Deus, mas pelo teu santo nome, para que o teu santo nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aquele que se humilha, aquele que ora, o Senhor traz para aquela pessoa uma casa firme, pessoas firmes na rocha, em nome do Senhor Jesus. Então permaneça conosco, meu Deus, permaneça fortalecendo, meu Deus, os nossos pés, os nossos joelhos, meu Deus, vacilantes, em nome do Senhor Jesus. Permaneça conosco, permaneça, meu Deus, encaminhando a nossa vida, que possamos ir pelo caminho que o Senhor preparou, caminho, meu Deus, que às vezes pode parecer mais longo, mas se foi o Senhor quem fez, então esse é o caminho certo, em nome de Jesus. Que sejamos forjados no Senhor, que sejamos, meu Deus, que tenhamos a nossa esperança triplicada em nós, em nome de Jesus, e que esses sonhos e que esses projetos sejam respondidos, sejam ouvidos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro projetos respondidos, eu declaro orações sendo respondidas, eu declaro, meu Deus, respostas imediatas, eu declaro, Espírito Santo, respostas de orações,
que pareciam que demorariam muito tempo, imediatas, sendo respondidas. Eu declaro milagres nessa madrugada. Eu creio, Senhor, que essa pessoa pode receber uma ligação nessa madrugada, uma mensagem nessa madrugada, dando a resposta que ela precisa. Milagres ao raiar do dia, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, milagres acontecendo e chegando até a casa dela. Eu declaro em nome de Jesus que quando ela abrir esse propósito e ler, ela veja a mão bondosa do Senhor em tudo, o caminhar do Senhor em tudo, em nome do Senhor Jesus. E eu consagro a vida dos seus, eu consagro a vida dessas pessoas, eu consagro, meu Deus, a vida do seu povo, e declaro um povo mais do que vencedor. Sempre nós queremos mais, meu Deus, nós queremos mais do que vencer, nós queremos permanecer na bênção, vencendo de glória em glória. Meu Deus, nós não queremos apenas envelhecer, nós queremos ter sabedoria, para que os filhos dos filhos sejam abençoados mediante a fé, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo nosso período, pelas nossas orações aqui na madrugada. Que o Senhor receba todas elas com um cheiro suave, com favor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa mandar a resposta para aquelas almas sedentas, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por tudo. Amém, amém e amém.